E é por isso que a gente afirma no Espiritismo assim: Deus é onisciente. Ele sabe de tudo. Porque no momento em que a coisa surge em alguém, já emitiu. Esse alguém já emitiu para o cosmos. E por que Deus sabe? Porque Deus está presente em cada partícula do cosmos, a começar de mim. Aí fica claro eu entender essas coisas. Não é um olho me acompanhando onde eu vá para me atormentar. É uma presença que está em mim. E que está ao meu redor. E que está em tudo quanto existe. O sinete de Deus, o anelzão de Deus, assim, né? Se a gente quiser simbolizar materialmente. Ele pôs lá o sinete dele, o anel na cera. Tá lá. Deus escreve nossa história. E a gente pode imaginar a quantidade de escrivães que Deus precisaria para estar atrás de cada um de nós, escrevendo a história de nossa vida segundo a segundo. Teria que existir um número de escrivães igual ao número de seres humanos. E quem é que escreveria a vida dos escrivães? Claro, e o tamanho desses livros? Se a gente materializar isso, fica complicado admitir. Mas Deus escreve e escreve. Qual é o livro de Deus? O tempo. E a tinta com que Deus escreve? A luz. Que todo o universo é luminoso. Mesmo onde a gente diz que está escuro, que as sombras, existem os raios de luz não visíveis para nós. Os infravermelhos, os ultravioletas e outros ultras e outros infra. Então a luz passa por nós, onde quer que estejamos, em qualquer tempo, em qualquer lugar, a uma velocidade de 300 milhões de metros por segundo, ou 300 mil quilômetros por segundo. A cada segundo ela está levando nossa filmagem para todas as direções, para todo o cosmo. E quem conhece cinema sabe que para a gente formar uma cena, tem que filmar centenas de gestos que compõem a cena numa passagem rápida. Para alguém fazer um gesto de mão, então, há filme para cada momento dessa mão. Ora, a nossa vida está registrada no universo como se fosse uma grande película, um longa-metragem, pela luz. E por isso os espíritos mais avançados que nós conhecem toda a nossa historiografia, que está registrada nessa biblioteca cósmica. Tá? E é por isso que nada do que a gente foi se perde. Está tudo registrado no cosmo, na mensagem da luz que o tempo leva. E nós não podemos ver isso com relativa facilidade, porque nós não dependemos do tempo. Nós, espíritos, somos seres atemporais. Nós fomos criados por Deus em quantos minutos? Em quantas horas? Em quantos dias? Nós fomos criados por Deus num hausto, que não tem nada a ver com relógio. O Gênesis diz uma frase muito bonita quando se refere à luz. Deus queria criar a luz e disse: Fiat lux, faça-se a luz. E a luz se fez. Nós podemos jogar essa expressão do Gênesis para a criação do Espírito. Imaginemos Elohim dizendo: Fiat anima, e a alma se fez. Só que esse "e a luz se fez", na nossa imaginação, sempre fantástica, sempre fantasista, nós temos a sensação da instantaneidade.
E hoje os físicos se dão conta de que as coisas que apareceram em a natureza apareceram espontaneamente, mas não instantaneamente. Nós aprendemos na doutrina que o princípio espiritual começa a estagiar no átomo primitivo até chegar ao arcanjo, que também começou pelo átomo. Olha, isso demora milhões e milhões de milênios. Quando nós dizemos, e Deus disse, fiat anima, não é uma coisa assim. É para que a gente não leve milhões e milhões de milênios explicando. Então nós sintetizamos tudo isso. Fiat anima. Mas e quanto tempo levou esse fiat? E será que nós já estamos completos? Não. Então estamos fiatando ainda. Entre aspas, é um neologismo latino aqui. Estou inventando. Já que a gente pode inventar, eu inventei o fiatar. Verbo fiatar. Daí é muito interessante que eu veja que Deus é que está na base de tudo isso que a gente está aqui falando, raciocinando. Para a doutrina espírita, a visão de Deus é muito rica, é muito bonita. Porque Deus não é alguém que está longe me julgando. Deus é uma presença que perpassa-me e perpassa a minha vida. Então ele é imanente, ele está nas coisas. Não existe uma única coisa no universo que não tenha a presença de Deus íncita nela, dentro dela. Mas para o Espiritismo, Deus também é transcendente. Porque ao mesmo tempo que Ele tem sua presença em todas as coisas, todas as coisas se encontram mergulhadas em Deus. Então ele é trans, ele está além das coisas